Bom dia, gente. E aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Oswaldino, da disciplina de matemática, para quem já esqueceu de mim, né? Afinal, a gente já está aí há 2 meses separados devido a essa pandemia. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, porque infelizmente essa doença ela é meio sorrateira, né? A gente nunca tem certeza de nada. Então, eu deixo aí o meu aviso e o que eu espero que vocês estejam se cuidando, lavem suas mãos, usem álcool em gel quando estiverem na rua, né? E só saiam quando realmente precisarem, quando tiverem a necessidade disso, certo? Então, como eu já disse, nós já estamos bastante tempo longe da escola. Na verdade, tivemos apenas 15 dias de aula, né? E tudo começou tão de repente, de uma forma que a gente sequer acreditou que realmente as aulas tinham paralisado, né? No mês de abril nós tivemos aí algumas atividades que foram passadas por WhatsApp, por Facebook, uma tentativa de amenizar todo o transtorno que nós tivemos, que nós vamos ter, na verdade, quando retornarmos às nossas aulas na escola, né? Em maio nós tivemos uma antecipação de férias, o que deixou muita gente alegre ou muita gente triste, né? Para quem queria viajar em julho aí, já era. Então, olha só, para a gente dar continuidade agora, retornando tudo que a gente estava fazendo na sala de aula, nas atividades de abril, dessa vez a gente vai tentar fazer uma videoaula aí para repassar alguma coisinha, né? Eu sei que é difícil a gente estudar assim, que a gente tem que buscar um pouco mais de esforço, mas a gente tem que se esforçar, certo? Porque depois a situação vai ficar complicada para todo mundo, né? Imagina só o volume de conteúdo, de carga horária, de estudo que a gente vai ter que ter quando voltarmos agora para a escola, né? Apesar de a gente não saber ainda uma data certa quando vai retornar, mas vocês já devem imaginar que nós vamos estudar aí direto durante bastante tempo, né, para correr atrás desse período que a gente ficou em isolamento social, certo? Então a minha ideia inicial é justamente essa. Eu sei que é difícil, mas o importante é o quê? Manter a cabeça funcionando, certo? Que é para a gente não ter aquele tranco quando a gente retornar para a sala de aula. Então, um assunto muito importante que a gente estava vendo e acabou não concluindo, que é os números inteiros, certo? Então, a gente vai ver vamos fazer uma revisão rapidinha e fazer uma continuidade da explicação das operações, que foi a última atividade que eu passei para vocês, porém vocês só leram no livro e fica uma coisa assim um pouquinho complicada, né? Então, eu vou tentar passar a explicação e vou ficar online hoje, quarta-feira, no WhatsApp, Facebook. Quem me tiver meu número, quem tiver, é só me adicionar lá e mandar mensagem para mim que eu respondo de boa, beleza? Então, olha só. Para quem ficou de estudar nessa quarentena e acabou não estudando nada, né? Eu vou deixar esse meme aí para vocês e aproveitar que era para a gente estar estudando, era para estar melhorando um pouquinho e acabou que a gente estava o quê? Igual esse gatinho mesmo, só dormindo, só comendo, só assistindo série, só assistindo filme, né? Então, vamos lá. Apesar de ser muito bom ficar de boa, a moleza acabou, né, gente? Então vamos começar a alimentar essa cabeça aí, certo? E a gente começa o que? Com uma revisão dos números inteiros. Lembrando que o que foi que a gente viu no início de um ano? Foi aquelas continhas lá do sexto, quinto ano. E a gente viu uma abordagem diferente, né? Mais técnica, onde a gente pegou os números e as contas que vocês já sabiam, já tinham trabalhado nos anos anteriores, né? Principalmente com o professor Valmir, aí no sexto ano. E aí a gente começou a abordar ela de uma forma mais técnica, a gente mostrando que esses números, eles se tornaram o quê? Tornaram os números naturais, que é os números que a gente aprende e começa a contar naturalmente, né? Depois disso, a gente entrou nessa outra parte, que é a parte importante mesmo, que é o foco da nossa aula de hoje, que é o quê? Os números inteiros, certo? E aí a gente tem uma pequena diferença em relação aos números naturais, porque nos naturais eles representavam o quê? Uma quantidade que eu tinha, que servia para me contar, é ou não é? Só que agora eu tenho uma coisinha diferente,
Porque esses números inteiros, eles são o quê? Números positivos e números negativos. Beleza. Então, o que é que tem de diferente agora? Agora, a gente tem que fazer o quê? Prestar muito atenção no sinal que vem acompanhando esses números, certo? Nesse primeiro momento, a gente vai manter o sinal junto do número, que é para não confundir depois, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai usar o sinal ao lado do número quando esse número tiver um sinal, beleza? Então, olha só, a gente já sabe que os números inteiros, a diferença dos naturais era o quê? Que eles são positivos e negativos, além do número zero, né? Lembrando, o número zero é um número que divide esses números entre positivos e negativos. Ah, professor, então o que significa isso? Justamente significa positivo, negativo. Ou seja, se o zero está no meio, o zero é o meu parâmetro. Então, os números positivos, o que é que vem positivo? Ele me remete a ter, a ganhar alguma coisa, certo? Se eu tenho, então eu tenho um número contando. Então, os números positivos serão quem? Aqueles números que são maiores que zero. E eles são infinitos, como vocês podem ver aí no exemplozinho que eu coloquei, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Aí coloquei reticência, né? Significa que ele continua. E o último eu coloquei o quê? Um mais com o símbolo do infinito. Ou seja, não importa qual número eu pense, ele vai continuar. Se eu pensar 1.502.000, vai existir um número maior, que vai existir um número maior, que vai existir um número maior. Então, dessa forma, ele é infinito, certo? E ele também pode ser um número negativo, que são quem? São os números que são menores que zero, certo? Para ficar mais claro, vamos relembrar a reta numérica, que é onde a gente consegue fazer o quê? Ordenar o número de acordo com o seu valor, um no ladinho do outro, sem que a gente consiga se perder, certo? Então, olha só, através da reta numérica, eu tenho a seguinte imagem, ó. Percebam que eu tenho zero, e esse zero, eu coloco uma unidade e marco 1, coloco uma unidade e marco 2, coloco uma unidade e marco 3. E reticência, que significa que ele o quê? Continua infinitamente, certo? E para o lado esquerdo eu também vou ter menos 1, menos 2 e menos 3. Também obedecendo o quê? A distância de uma unidade entre cada ponto desse, certo? E o que é importante aqui para vocês sempre se atentarem. Olha só, para a minha direita esse número ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar, ele está crescendo, certo? Depois do zero, se eu colocar 1, 1. Depois do 1, se eu colocar mais 1, 2. Depois do 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente, certo? Então, para a minha direita, esse número ele vai o quê? Aumentar. E se para a minha direita ele vai aumentar, logicamente que para a minha esquerda esse número vai fazer o quê? Ele vai diminuir, ele vai cair, certo? Então, eu posso dizer o quê? Que quanto mais para a direita um número tá, maior é o valor dele. E quanto mais para a esquerda, menor vai ser o valor dele, certo? Então, olha só o zero lá. Lembra, o zero é o número que está no meio. É ele que vai dividir os meus números positivos e os meus números negativos, certo? Então, eu sempre vou tomar como base quem? O número zero, beleza? Então, aí, só uma observação, né? Sempre o número zero vai estar no meio da reta, que eu acabei de falar para vocês, certo? Módulo de um número. O módulo de um número nada mais é do que o quê? O valor absoluto dele. Ou seja, o que isso significa? Que é o valor desse número, independente do sinal que eu tenho, certo? Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. O número mais 5, ou seja, o número positivo 5, certo? E eu quero tirar o módulo desse número mais 5, certo? Eu coloco esse mais 5 entre duas barras,
que é a simbologia matemática, para quando eu quero dizer que eu quero apenas o módulo. Se eu quero o módulo, então o sinal desse número não vai me importar, certo? Então, o número mais 5 e o módulo de mais 5, a minha resposta é o quê? O número 5. Outro exemplo, agora com o número negativo. Eu tenho o número menos 4. E eu quero o módulo de menos 4. Lembrando de colocar entre barras, que é a simbologia que me diz que eu quero só o quê? O módulo desse número. E qual é o módulo de menos 4? O próprio 4, certo? E o importante aqui, ó, o módulo de números opostos é o número, é o próprio número. Um exemplo aqui para vocês, ó, o mais 3 e o menos 3. Então, eu quero tirar o módulo de mais 3 e o módulo de menos 3. Quando eu tiro o módulo, é o próprio 3. É ou não é? Olha só, se eu estou tirando o módulo de mais 3 e o módulo de menos 3, e o módulo é o valor absoluto, independente do sinal, se eu tirar o sinal do mais 3 e o sinal do menos 3, quem é que sobra? Não é o próprio 3, certo? Então, olha só, aqui eu botei uma retinha justamente para a gente trabalhar a ideia de opostos. Percebam que o número 3 que eu tenho aqui na minha reta, ele está a 3 espaços do zero, correto? Eu tenho 3 marcações para me chegar no zero. E olha lá o menos 3, ele também está a 3 marcações do zero, a 3 espaços. Quando eu tenho isso, eu digo que eles são o quê? Números opostos. Porque se eu tenho 3 e se eu perco 3, com quanto eu fico? Com 0. Então, dessa forma, eu posso afirmar que os números opostos, eles se anulam, certo? Exemplo básico, eu ganhei 3 canetas. O que acontece se eu perder 3 canetas? Eu vou ficar com alguma coisa? Não, né? Eu vou ficar com 0. Então, por isso, eu posso dizer que o módulo dos números opostos, eles também vão se anular e eles são o próprio número, né? Porque eu tenho o mais 3 e o menos 3, certo? E qual é o módulo desses dois números? O próprio 3, beleza? Então, continuando agora, né? A explicação da nossa atividade, adição de números inteiros, e a gente vai analisar a situação do próprio livro que eu passei para vocês, da página 45, tá? Primeiro, ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo, beleza? Então, lá, a gente vai fazer uma adição com números inteiros. Lembrando que a gente está trabalhando agora números positivos e números negativos. Então, olha só, se essa equipe ganhou 4 pontos e 5 pontos, isso significa que esse 4 e esse 5 são positivo ou negativo? Né? Positivo, muito bem. Sei que vocês estão ligados aí, certo? E a pergunta é o seguinte: quantos pontos a equipe obteve? Ou seja, ela quer saber qual foi a pontuação total nesse caso aqui, nessa situação. E para isso, basta eu fazer o quê? Somar o ponto de cada turno. Quanto eu tenho? 4 no primeiro turno e no segundo turno. Quanto eu tenho? 5 pontos, certo? Então, eu tirei as informações. Olha lá, no primeiro turno eu ganhei, eu tive 4 pontos. Então, esses 4, ele é positivo. E no segundo turno, eu tive 5 pontos. Então, ele também vai ser positivo. E como é que eu efetuo a soma? O total eu vou escrever dessa maneira. Lembrando que essa forma de escrita com parêntese a gente desenvolve nesse primeiro momento, que é porque a gente tem que separar esse sinal de mais, que representa o sinal do número, do sinal de mais, que representa a soma, certo? E por isso esses números estão entre parênteses. Olha lá, eu tenho mais 4 entre parênteses.
Quando eu fecho esse parêntese, eu estou dizendo que esse mais não é um sinal de soma. Ele é o sinal do quê? Do 4, me informando que ele é 4 maior que 0, certo? Lembra que o sinal é para dizer se o número é positivo, que é maior que 0, ou se ele é negativo, que ele é menor que 0, certo? Aí sim eu tenho mais, representando a operação de adição, e novamente entre parênteses eu tenho mais 5, representando o quê? A quantidade de pontos do segundo turno, certo? E a conta, como é que eu faço? Muito fácil, muito simples. Eu tinha 4 pontos, eu estou somando 5 pontos, no total eu tive quantos pontos? 9, né? Basta fazer a continha bem simplesinho. Então, outra situação do livro, certo? Só que agora a gente vai somar números negativos. Olha lá. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno, certo? Então, olha lá, raciocina comigo. Eu ainda estou trabalhando a operação de adição. Só que agora eu tenho o quê? 2 pontos negativos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno negativo. Ah, professor, beleza, eu sei. É só eu somar, né? 2 mais 4, 6. Beleza. Só que o que é que tem de diferente? Que agora a gente está trabalhando o quê? Com sinais de números, certo? Então, por mais que eu faça essa continha bem simples, 2 mais 4, eu tenho que saber escrever e resolver matematicamente, certo? É isso que é o importante, certo? Beleza. Então, olha só. Total, quantos pontos a equipe perdeu? É a pergunta. Muito bem. Como a gente já sabe, 2 mais 4 vai ser o quê? 6, né? Mas a gente vai tirar aqui de bonitinho, certinho. No primeiro turno, 2 pontos. No segundo turno, 4 pontos. Beleza? Lembrando que eu tenho antes do número agora um sinal de negativo, porque esse sinal de negativo é que me diz se esse ponto eu estou ganhando ou eu estou perdendo, certo? E aqui a continha, olha só, observação. Os pontos são negativos antes do número. Eu tenho sinal de menos, né? Já falei para vocês. E agora a continha que a gente faz é o quê? Ó? Olha só, da mesma forma que a gente fez lá para o mais 4 e para o mais 5, eu também vou ter os números negativos entre parênteses, justamente para fazer essa separação entre o sinal do número, certo? E a operação matemática. Então, olha só, eu estou somando uma perda, de 2 pontos, mais uma perda de 4 pontos. E quantos pontos eu perdi? 6. Como eu perdi, eu tenho que informar que esse 6 ele é o quê? Negativo. Então eu vou acrescentar na frente do 6 o sinal de menos. Continuando, a gente tem aqui um terceiro caso, né? Qual é o total de pontos que a equipe teve nesse torneio? E aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que somar a quantidade de pontos que a equipe ganhou e o total de pontos que a equipe perdeu, né? E aí eu posso separar aqui, ó, ganhos. Eu vi lá que eu tinha 9 pontos e perdidos eu perdi 6 pontos, correto? E aí basta eu fazer a adição normal também, né? Total eu vou ter, ó, 9 positivo, certo? Mais 6 negativo, certo? E um total deu o quê? 3 pontos. Por que deu 3 pontos? Olha só, eu tinha 9, certo? Eu ganhei 9 pontos. Se eu perdi, então o que é que eu tenho que fazer? Quando eu somo um número negativo, na verdade eu estou fazendo uma subtração, não é? Porque o número negativo é, na verdade, o quê? Um valor que eu perdi. E aqui uma
uma imagenzinha para ficar bem mais simples para vocês. Olha só, eu tenho 9 pontos positivos, eu agrupei de 3 em 3, eu tenho 9 bolinhas verdes, certo? E eu tenho 6 pontos que eu perdi, certo? Então, olha só, para cada bolinha que eu ganho e que eu perco, eu vou tirar um par, certo? Lembrando números opostos, certo? Se eu ganhei um e perdi um, então eu tenho nada, né? Então cada bolinha verde vai se anular com uma bolinha vermelha. Então olha só, eu corto a primeira, corto a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Ainda tenho bolinha vermelha para marcar? Não, né? Então o que sobra é o quê? 3 pontos, exatamente a minha continha, certo? E isso finaliza por enquanto. Então, conclusão da nossa atividade de hoje é o que? Eu vi a soma com os números positivos, a soma com os números negativos e agora, por último, a soma com números positivos e negativos, certo? E aí, o que é que eu posso seguir com isso? Na soma dos números positivos, o que é que eu vou fazer? Uma operação normal, certo? Exemplo aqui, ó. Eu tenho mais 5, mais 15. O total, mais 20, certo? 5 mais 15, 20. E a mesma coisa embaixo, 7. Lembra, esse 7 eu coloquei aqui só para vocês lembrarem, certo? Apesar da gente estar trabalhando com todos os números com sinal positivo, quando eu tenho um número positivo, não é preciso eu colocar o sinal de positivo, certo? Quando eu tenho um número sem o sinal, automaticamente isso indica que ele é um número positivo, certo? Puxando lá do princípio de números naturais, que a gente sempre trabalhou com números positivos, né? Só que a gente não usava o sinalzinho para descrever. Por que a gente não usava? Porque não havia necessidade, já que não existia números negativos nos números naturais, certo? Essa necessidade surgiu agora dos inteiros, apenas para vocês o que? Visualizar a diferença entre eles e mais tarde, mais próximo para as atividades, a gente já vai começar o que? Assumir com esse sinal de mais, sem a necessidade de escrever todo o tempo, certo? Então vamos lá no exemplo: 7 mais 20, 27. 27 mais 4, 31, certo? Sinal de positivo, porque ele é um número positivo. Lembrando que eu não precisaria escrever esse sinal de positivo, certo? Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Observando tudo isso, a gente fez o quê? A soma, a gente somou os números e manteve o mesmo sinal, certo? Todos os meus números eram positivos, então o meu resultado vai continuar sendo positivo, certo? Somar positivos, o resultado é positivo. Então, concluindo aqui, a segunda parte é quando a gente tem a soma com os negativos. E aí o que é que eu tenho que fazer? A minha operação vai continuar sendo normal, certo? Eu vou somar o menos 5 e o menos 12, que dá um total de menos 17, certo? A gente sempre pode pensar como valores, certo? Como o dinheiro. Eu devo 5 reais para o meu colega e eu também devo 12 reais para o meu irmão, certo? Aí eu quero saber qual é o total que eu devo. Basta eu somar o quê? Esses dois números, certo? Menos 5 e menos 12, a resposta, menos 17. E um segundo exemplo aqui, ó. Menos 4 mais menos 12 mais menos 8, menos 4. E aqui a diferença da primeira situação que a gente viu. Eu tinha um 7 e esse 7 eu não coloquei o sinal, porque ele era um número positivo e eu disse que por ele ser um número positivo, automaticamente quando eu não coloco o sinal, isso está me dizendo que esse número é um número positivo, certo? Já no número negativo, você tem a obrigatoriedade de colocar o sinal, certo?
A regrinha de não colocar o sinal, ela só serve mesmo para os números positivos, porque ela vem lá daquela nossa atividade, lá daquela nosso assunto de números naturais, certo? Onde os números naturais eram números positivos, só que a gente não usava o quê? O sinal. E por que a gente não usava o sinal? Porque não havia necessidade, uma vez que a gente não trabalhava com números negativos nos números naturais, o que é diferente agora, certo? Como eu tenho um número positivo e um negativo nos números inteiros, então, pelo menos no negativo, eu sou obrigado a colocar o sinal de menos, para representar que esse é um número negativo. E a gente também vai concluir o seguinte, que se a gente somar os números, a gente vai manter o mesmo sinal. Olha lá, qual era o sinal do 5 e do 12? E o 17 continua sendo menos. Qual era o sinal do 4 e do 12? E do 4? Também menos. Então, o resultado continua sendo o quê? Menos, certo? Então, quando eu somo números negativos, o meu resultado sempre vai ser o quê? Negativo, certo? Então, olha só. Terceiro caso é quando eu tinha lá a soma com os números positivos e com os números negativos, certo? E aí a gente tem que ir com um pouquinho de calma para não confundir, certo? Eu vi que os números positivos vai dar um número positivo, porque eu estou somando somente números positivos. Eu vi que os números negativos vai dar um número negativo, porque eu só estou somando números negativos, certo? Só que agora eu tenho números positivos e tenho números negativos. Então eu preciso prestar um pouco de atenção, certo? Então olha só, meu primeiro exemplo, eu perdi 5 pontos e estou somando. Em seguida eu ganhei 12. E é aquela questão, eu não tenho nada. Se eu ganhar 12, com quanto eu fico? Eu não vou ficar com 12? E se eu perder os 5, quanto vão me sobrar? 7, certo? A mesma ideia eu vou seguir aqui, beleza? Então, olha só, se eu estou começando um jogo, eu começo com o quê? Com 0, certo? Eu não tenho nenhuma pontuação. Primeira rodada, eu perdi. Então, eu fico devendo 5 pontos, certo? E na segunda rodada, o que é que eu fiz? Eu ganhei 12. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ficar com 12 pontos? Claro que não, né? Eu já estava devendo 5. Então, esse valor eu tenho que fazer o quê? Tirar a diferença, abater do valor que eu ganhei, certo? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Menos 5 mais 12. Eu vou fazer o quê? A diferença entre o número e eu vou manter o sinal do maior valor. Só que esse valor é o quê? Um módulo, certo? Então, olha só. A diferença entre 5 e 12 é quanto? Não é 7? Beleza. Então, qual é o número que tem o maior módulo? Qual é o número que vai ter o maior módulo? Que tem só, o que eu vou considerar só o número sem o sinal. Quem é maior? 5 ou 12? Todo mundo sabe que é 12, né? Então, o sinal que vai ficar no meu resultado é o quê? É o do maior módulo, que é do número 12. E ele é positivo, então a minha resposta vai ser positiva, certo? Olha outro exemplo aqui. 4, olha o 4 sem o sinal de mais, porque ele é positivo, então não há necessidade, certo? Mais, menos 12. Olha o inverso agora. A gente fez uma continha onde sobrou pontos para mim, só que agora vai faltar. Olha só, na primeira rodada eu ganhei 4 pontos, certo? E na segunda eu perdi 12. Então, 4 menos 4, 0. Só que eu ainda tenho o quê? A diferença. Eu perdi muito mais do que o que eu já tinha. Então, fazemos a mesma coisa. Ó. A diferença entre os números. Quanto é a diferença de 4 e 12? 8.
E quem é que tem o módulo maior? O 4 ou o 12? Não é o 12? Porque o 12 agora ele é o quê? Ele é negativo. Até coloquei em cores diferentes, perceberam? Os números negativos nessa parte eu botei vermelho e os números positivos eu botei de verde, que é para vocês visualizarem melhor, certo? E a diferença entre 4 e 12 foi 8 e o módulo do número maior era 12 e o 12 qual era o sinal dele? Negativo. Então esse meu 8 ele é o quê? Negativo, certo? Então, olha só, a gente pode generalizar dessa forma. Somar números positivos e negativos, o resultado vai depender do quê? Do módulo do número, certo? Então, eu não posso afirmar que se eu somar um número positivo com um número negativo, o meu resultado vai ser positivo. Ou que um número negativo e um número positivo, o resultado vai ser o quê? Negativo. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar o módulo desse número, certo? Então, eu vou fazer a diferença entre os valores e vou fazer o quê? O módulo do número para saber qual é o número que tem maior valor absoluto, certo? E esse número com maior valor absoluto é o sinal que eu vou colocar na minha resposta, beleza? Tudo certo? Muito bem, e aqui um quadro geral para vocês visualizarem, né, com as operações, com todas as continhas que a gente fez agora nessa conclusão, a soma com positivos, a soma com negativos, a soma com positivos e negativos, certo? Mostrando os exemplos e escrevendo que é para vocês poderem copiar de uma forma mais legal, beleza? Então, por enquanto, é isso. Daqui a pouco eu vou estar encaminhando a continuação, a segunda parte desse vídeo, que é para ele não ficar muito grande, certo? Então vocês assistam esse vídeo pela manhã, estudem um pouquinho, leiam um pouco o livro, as páginas estão todas lá, né? Os mesmos assuntos que a gente já viu, deu uma revisão, que à tarde eu vou mandar o segundo vídeo e é onde vai estar a atividade para vocês, beleza? Valeu! Bom dia, fiquem com Deus.